Saudações a todos que nos acompanham neste episódio aterrador do universo Marvel. Você tinha conhecimento de que o Hulk uma vez enfrentou a criatura de Frankenstein? Ah, você ignora quem é Frankenstein? Será que o questionário do ano anterior foi unanimemente respondido por quem desconhece a trajetória do ente mortal? Pois bem, acomode-se meus infantes, pois o relato é extenso e repleto de martícios. Eu lhes narrarei uma saga impregnada de melancolia, ensaios científicos inovadores, pavor, desalento, intolerância, desleixo e negligência para com seus semelhantes, mas, sobretudo, sobre vida e morte. Em 1818, é lançado na Inglaterra o livro Frankenstein, uma obra de horror gótico escrita por Mary Shelley, que se consagrou como uma das literaturas mais relevantes do Ocidente. O livro relata a trajetória do estudante de medicina suíço Victor Frankenstein, que extrapola os limites de suas obsessões, amalgamando partes de cadáveres de humanos e animais, e os reanimando para tirar vida. Inicialmente, ele tem o propósito de obter uma maior compreensão da morte e das enfermidades que acometem o corpo humano, mas com o transcorrer do tempo, fica patente a sua tentativa egocêntrica de ludibriar a morte e de usurpar o papel de Deus, sendo o criador de uma nova espécie que o reverenciaria. Sua experiência, contudo, resulta na criação de um homem alto, com cerca de 2,5 metros, forte, inteligente, um tecido cutâneo ecteríseo, com uma aparência considerada horripilante por seu criador, que o rejeita sem sequer lhe dar um nome. A criatura começa a descobrir sobre o mundo ao seu redor, almejando ser aceita e amada. Todavia, padece apenas com o preconceito e a violência, tornando-se uma vítima da sociedade, que o rotula como um monstro. Ele então jura vingança àquele que o gerou. A história de Frankenstein se tornou muito emblemática e foi adaptada diversas vezes, principalmente no cinema, tendo como sua versão mais icônica a adaptação do ano de 1931, no longa americano Frankenstein, do estúdio Universal, que tem o ator Boris Karloff interpretando a criatura. Está vivo! Está vivo! Está vivo! Está vivo! Está vivo! Harry, em nome de Deus! Em nome de Deus! Agora eu sei como é ser Deus! Esse filme modifica um pouco as coisas, com Frankenstein ganhando a imagem de cientista insano que tem como auxiliar um homem corcunda, além de contar com a sua criatura como sendo mais silenciosa e ingênua. Ganha também sua aparência que hoje é tida como mais icônica, com uma longa testa, uma pele esverdeada e com parafusos em seu pescoço, além de sua movimentação vacilante que se tornou muito marcante. 20 de maio. O corpo da minha criatura está completo. Cada parte física cuidadosamente escolhida e o conjunto montado. Agora vou dar-lhe um cérebro. Nos anos seguintes, o monstro de Frankenstein faria 8 aparições, que incluía a introdução de sua noiva, o surgimento do maléfico Igor, o espectro de seu criador, o encontro com o lobisomem e a luta contra o Conde Drácula, no que conhecemos como universo compartilhado da Universal, que funcionava de forma muito similar ao que vemos hoje com o CM. A nossa aldeia está tranquila, desde que a represa rompeu e varreu o Homem-Lobo e o monstro Frankenstein para a destruição há muitos anos. No início da década de 60, Lee e Kirby inspiraram-se em Frankenstein, obra-prima de Mary Shelley em 1818. Vocês conseguem imaginar uma moça adorável escrevendo sobre Frankenstein? Um monstro criado a partir de cadáveres roubados dos túmulos? Isso não é incrível? De forma muito relevante, Brian Atzis, em seu magnífico conto de ficção científica Bailon hier Esprit,
Destaca que Frankenstein não é apenas o precursor da ficção científica, mas também o primeiro grande mito da era industrial. O enredo de Frankenstein, sua criatura, que se imortalizou na memória do público com o nome de seu autor, exibe uma analogia notória, se não precisa, com a trama de Banner e Hulk. Mas se alguém falar disso, é taxado de louco. Um gênio do saber científico adentra os enigmas da ciência, até que logra gerar deliberadamente com Frankenstein e fortuitamente com Banner, um monstro. Em suma, os dois cientistas engendram seus monstros e no desfecho acabam se antagonizando às suas obras. Somente uma pessoa pode deter o incrível Hulk agora. O homem que o criou, o próprio Bruce Banner. Ainda que sejam a maior proeza que cada um realizou em sua vida. Você criou um monstro que irá destruí-lo. A caracterização de Hades do epílogo de Frankenstein poderia ser facilmente atribuída ao Hulk. Uma história de avanço e perseguição incessante ao desenlace, salpicada por morte e represália, mas que no fim se converte em um exercício de desdém para com sua obra, que evolui para o rancor e o preconceito. A distinção fundamental entre o Hulk e a criatura de Frankenstein é que o primeiro compartilha o mesmo corpo do cientista, enquanto o segundo não tem nada a perder na batalha para aniquilá-lo. Frankenstein. O tema primordial de Frankenstein é o mesmo de Fausto, porém atualizado. O homem que almeja se tornar Deus apenas amplifica sua ruína. Os editores não percebem que o meu propósito é escrever uma lição de moral. Uma punição a um terrível mortal que ousou friamente anular Deus. Frankenstein difere de Fausto porque o primeiro habita um universo estranhamente mecanista, um indício forte da era industrial, de modo que a redenção é praticamente inviável para Frankenstein. É uma bela cena, não é? Mas primeiro vocês querem saber quem exatamente é o Hulk. Bruce Banner teve uma infância trágica. Quando menino, seu pai alcoólatra acabou por assassinar sua mãe após anos de violência doméstica. Foi como se ela e a faca... Reprimindo sua ira e sofrimento, o introvertido intelectual dedicou-se à ciência, onde se sentiu resguardado do caos que dominava sua vida. Gênio em física nuclear, Bruce foi trabalhar, depois da faculdade, na instalação de pesquisa atômica do Departamento de Defesa dos Estados Unidos, na base do deserto Novo México, sob o comando do general Thaddeus Thunderbolt Ross. Lá, projetou e supervisionou a construção da primeira bomba gama, um dispositivo nuclear com intensa irradiação gama. Eu não sei por que isso teve de ocorrer. Assim que a contagem regressiva da primeira detonação da poderosa arma começou, o adolescente Rick Jones invadiu a zona de teste, num gesto de desafio e audácia. Bruce o viu e temeu que o jovem perecesse na explosão. Sem se preocupar com a própria segurança, o cientista se lançou no campo de testes e jogou Rick numa bala de proteção. Antes que pudesse abrigar, a bomba explodiu, banhando todas as células de seu corpo com radiação gama de alta intensidade. Milagrosamente, Bruce sobreviveu à explosão, mas seu mundo jamais voltou a ser o mesmo.
a radiação levaria a se transformar em momentos de extrema tensão na sombria personificação de sua ira e fúria, há muito reprimidas. Como o Hulk, um monstro selvagem, investe a força de 1000 exércitos e uma cólera sem paralelo em nenhuma outra criatura da Terra contra seus algozes. E quanto mais irado fica, mais forte ele se torna. Mais poderosa a criatura ter caminhado pelo planeta. O Hulk já destroçou cidades e povoados de costa a costa, esmagando a qualquer objeto à sua frente. Meu Deus, não há nada pra você aqui, filho. É melhor você ir andando. Não há nada pra ninguém. Mais nada. O que houve? O Hulk. A besta demoliu a cidade. Quando cessa seu furor, no entanto, ele se revela um monstro gentil e infantilizado. E é exatamente o que essa criatura é, primitiva, sub-humana e infantil. Que só quer ser deixado em paz. Deixe Hulk em paz! Deixe Hulk em paz! Bruce conseguiu manter sua situação em segredo por muitos anos, mas sua inusitada desgraça tornou-se de conhecimento público. Como resultado, ele passou anos vagando pelo país como fugitivo, amaldiçoado por recorrentes e incontroláveis transformações no Hulk. Isso é incontrolável. Caçada pelas autoridades, a criatura muitas vezes conseguiu escapar do exército e de Thunderbolt Ross, seu mais obstinado perseguidor. Eu dou sangue, suor e uma estrela pelo direito de pegar aquela besta pessoalmente. Oh não, o Hulk é todo meu. O tempo de Bruce como Hulk cobrou um alto preço do cientista. Até o momento, o alter ego resistiu a praticamente todas as tentativas de cura. Certos tratamentos parecem funcionar por um tempo, mas sempre perderam efeito. E o que eu faço? Todo remédio para me livrar do Hulk falhou miseravelmente. Incluindo a prolongada psicoterapia realizada pelo Dr. Samson com vistas a reparar o dano ocorrido durante a infância de Bruce. Minha vida não tem sido fácil, eu só quero me livrar desta criatura. Durante um dos poucos lampejos de alegria na vida de Banner, foi o seu verdadeiro amor, Betty Ross, filha do General Ross. Os dois partilharam uma atração mútua desde o primeiro encontro na base do deserto e por fim se casaram. Betty amou-o profundamente e permaneceu fiel a ele nos piores momentos. No entanto, a jovem foi assassinada pelo Abominável, que eliminou uma das poucas influências tranquilizadoras na vida de Bruce. Eu estou cansada. Betty, eu não posso perdê-la desse jeito. Você é minha vida. E você é a minha. Cada vez mais resignado com sua situação, Banner esforçou-se para melhorar por meio de meditação e yoga. Com resultados de tais práticas introspectivas, ele alcançou uma nova conquista. Passou a contar com o Hulk para livrá-lo de problemas. Recolhendo calmamente os fragmentos de sua vida quando reverte a forma humana e aguardando o retorno do monstro. É para isso que estamos aqui. O perigoso relacionamento de ambos é o da força de vontade humana, lutando para controlar a ira avassaladora de um monstro de mais de 2 metros. Eu tento manter a fera enjaulada dentro de mim. Desde seu lançamento inicial em 1962, a saga Incredible Hulk da Marvel
tem fascinado o público tanto na forma impressa quanto na cinematográfica. Em 1977, ele surgiu com uma nova origem, mas com a mesma essência. Na versão da CBS/MCA, Dr. David Bruce Banner foi acidentalmente exposto à radiação gama enquanto bancava o cientista maluco em uma cadeira de laboratório. Essa é ótima. Desde que a série lançou seu piloto em longa-metragem, o doutor só muda em momentos de forte estresse emocional. Por favor, deposite 25 cents para os 3 primeiros minutos. Eu não tenho 25 cents! Tal qual aconteceu com Frankenstein quando teve sua primeira adaptação de sucesso nos anos 30, o Hulk perdeu duas habilidades, a de falar e sua mega ultra super força. Uma bala de rifle pode feri-lo, e ele luta contra simples humanos mortais. Mesmo assim, foi uma série de sucesso, e, sem dúvida, foi a melhor série para a TV de um personagem de quadrinhos de seu tempo. Obrigado. Não obstante o êxito retumbante do Hulk nos anos recentes, o super-herói dicotômico de Stan Lee é tributário da literatura inglesa do século XIX, inspirando-se em Mary Shelley e Robert Louis Stevenson. O incrível Hulk foi concebido originalmente com uma combinação mais sedutora do pujante monstro de Frankenstein e da personalidade devastadora do Mr. Hyde. Já leu Robert Louis Stevenson? A Ilha do Tesouro? Não, O Médico e o Monstro. Stan Lee confessou que se inspirou no monstro de Frankenstein de Shelley, mas o seu principal modelo, como ele mesmo alega nesse trecho, foi a versão mais célebre de Boris Karloff. I always liked Jekyll and Hyde, and I always liked the Frankenstein movie, the old one with Karloff. And in the Frankenstein movie, I always felt the monster is really the good guy. He didn't want to hurt anybody. All those idiots with torches were always chasing him up and down the hills. So I thought it would be fun to get a monster who was really a good guy. But nobody knew that. And to take a leaf from the Jekyll and Hyde thing, where he could change from a normal person into the monster. And I did the Hulk. A aparência física é inconfundível. Ambos são seres fortes, com cabeças retangulares e eram de cor cinza escura antes de virarem verdes. Nos filmes originais, o monstro de Frankenstein nunca foi realmente verde, mas é assim que ele costuma ser representado hoje em dia. O monstro de Frankenstein se recarrega com raios, enquanto o Hulk se potencializa com raios gama. O raio é bom pra você. Seu pai foi Frankenstein e sua mãe foi o raio. Ela desceu sobre você de novo. Ambos vivem escapando e enfrentando multidões de pessoas, como os aldeões que caçam Frankenstein e o exército que persegue o Hulk. Ambos têm um bom coração, mas podem se tornar rebeldes e furiosos quando confrontam aqueles que os atacam. Mas devido à sua força tremenda, as pessoas confundem seus motivos. O Corcunda Igor não surgiu do romance de Frankenstein, mas sim da terceira adaptação teatral filmada. Não me parece coincidência ter outro cientista chamado Igor na revista do Hulk. Ajuda o Frankenstein. Bom homem. Me dá dinheiro. Ademais, constate outra referência que o Hulk utilizou de Frankenstein. O nome de sua noiva preordenada, as consortes de Bruce Banner e Victor Frankenstein, essas damas meigas e refinadas, possuem o mesmo e lindo nome, Elizabeth. Elizabeth! Indagamos, seria algum acaso um dos antagonistas do Hulk ser o Major Talbot,
Tal qual Larry Talbot, que é o lobisomem, o adversário da criatura de Frankenstein. Você é mesmo muito esperto. É legítimo indagar como o monstro de Frankenstein poderia efetuar um encontro e confronto com o Hulk, considerando que eles emergem de realidades distintas. A explicação reside no fato de que o monstro de Frankenstein figura no âmbito do universo Marvel há mais de 4 décadas, e é literalmente a criação de Mary Shelley. E a prova? Hoje o senhor terá a sua prova. No ano de 1973, a casa editorial Marvel Comics incorpora a criatura de Frankenstein a seu cosmos, em sua denominação é Frankenstein, o primeiro relato de uma sequência que transpõe o romance primordial e desenvolve suas continuidades. Editada por Roy Thomas, adaptada pelo argumentista Gary Frederick e ilustrada por Mike Block, a narração do romance é finalizada em 3 edições, com 20 laudas cada uma. Relativamente aderente ao livro de Mary Shelley, o Frankenstein da Marvel incorpora elementos salientes da obra, como a narrativa implicada, que se inaugura com o depoimento do cientista ao comandante Alton e pormenores da criação da criatura. No ano de 1778, Victor Frankenstein se ausentou da residência de sua família em Genebra, na Suíça, para se aprofundar no estudo das ciências naturais na Universidade Longuelest. Durante sua estadia, ele se tornou obcecado pela ideia de reanimar vida a partir de tecidos cadavéricos e iniciou uma sequência de pilagens em necrópolis para obter as partes do corpo. Ele saturou as diversas partes do corpo e submeteu a criatura de retalhos a procedimentos químicos e elétricos. Mas o corpo não está morto. Ele nunca viveu. Eu o criei. Eu o fiz com minhas próprias mãos, de corpos que tirei de túmulos, de forcas, de toda parte. Frankenstein acabou êxito em dar vida à sua criação. Aterrorizado com as feições monstruosas da criatura, Victor renunciou sua criação e retornou para Genebra. O monstro foi relegado à própria sorte. A criatura percorreu pelas florestas por dias, confrontou e exterminou um urso pardo, ingeriu a carne crua e confeccionou um sobretudo improvisado. Errante, o monstro alcançou uma singela habitação na montanha e lentamente foi dominando a fala, mantendo distância e ouvindo a família que ali residia. Havia um decrépito desprovido de visão, assim como sua filha e seu esposo. O monstro passou a se afeiçoar por essas pessoas, e à noite ele iria socorrê-los em segredo. Um dia, o jovem par saiu, deixando o decrépito desprovido de visão por uma semana. Durante esse interim, o decrépito foi assaltado por um lobo brávio, mas o monstro interveio, resguardou sua vida. Por incontáveis dias, o monstro zelou por ele, enquanto ele se restabelecia. Após esse incidente, os dois se tornaram amigos. Senhor, eu lhe agradeço. Por sua grande misericórdia, teve piedade de minha solidão. E o silêncio desta noite reuniu 2 crianças solitárias e mandou-me um amigo para ser a luz dos meus olhos e o conforto nas horas dos problemas. Amém. Entretanto, o jovem par regressou e, dias depois, o genro do homem atacou o monstro imediatamente.
Ele é cego. Não é humano. Frankenstein o fez de restos de cadáveres. Ferindo-se e de coração despedaçado, o monstro fugiu para a floresta para ficar isolado novamente. Com o transcorrer das semanas, o monstro persistiu vagando pelo campo, evitando ao máximo o contato humano e alimentando o rancor pelo homem responsável por sua existência infeliz, Victor Frankenstein. Ele me fez dos mortos. Adoro os mortos. Odeio os vivos. Impelido pela vingança, assassinou impiedosamente o irmão mais novo de Victor, William, e incriminou a criada de Frankenstein, Justine Morris, pelo delito e conduzida ao calabouço. Mas Victor sabia que o verdadeiro homicida era sua própria criação. Victor se defrontou com o monstro pela segunda vez. O monstro narrou a ele sobre suas vivências e exigiu que Victor empregasse suas habilidades científicas para criar uma companheira para ele. O que você quer? Você sabe. Victor então resolveu criar sua versão feminina. O monstro até o auxiliou, fornecendo um novo coração humano para a criação. Eu quero uma amiga, igual a mim. Mas Victor ficou tão repugnado com a aparência dela que imediatamente a aniquilou, antes que ela pudesse ter respirado pela primeira vez. O monstro ficou irado. Ela me odeia, como os outros. Seu desejo de vingança o levou a assassinar o amigo íntimo de seu progenitor, o Henry Grieval. Quando Victor regressou ao seu laboratório, viu-se envolvido pela mais recente tragédia, mergulhando em um estado de estupor. Nesse torpor, foi descoberto pela polícia local, enfrentando acusações de homicídio em relação a Grieval. Enquanto estava detido, o monstro novamente se apresentou a Victor, profetizando um próximo encontro durante sua noite de núpcias. Após meses, Barão Frankenstein obteve a libertação de Victor, inocentando-o das acusações de assassinato. Victor retornou a Genebra, onde se reuniu com Elizabeth. Cedeu, após prolongada resistência, aos apelos de Elizabeth, e os dois contraíram matrimônio. Decidiram passar a noite de núpcias em um isolado chalé, acessível apenas por via marítima, numa tentativa de escapar ao alcance do monstro. Contudo, sua ansiedade persistiu, levando-o a minuciosamente a inspecionar todo o chalé e, posteriormente, a explorar as docas armado com sua pistola. O monstro de fato o seguiu. Tendo nadado toda a distância, emergiu do chalé aproximadamente 1,5 km acima da costa. Enquanto Victor investigava as docas, o monstro consumou a sua vingança, ceifando a vida de Elizabeth. O monstro retirou-se, permitindo que Victor descobrisse o corpo inerte de sua amada. Após vários dias, Victor retornou a Genebra, apenas para encontrar seu pai em seu leito de morte, obtido pela notícia da morte de Elizabeth.
Devastado pela perda do pai, Victor foi posteriormente confinado a um asilo por um período indeterminado. Quando recuperou sua sanidade, um pensamento imperava sua mente: a erradicação do monstro. Consumido pela dor, Victor se empenhou em rastrear a criatura e eliminá-la para sempre. Quando aquela minha criação terrível estiver viva, eu a fiz com estas mãos e com estas mãos eu vou destruí-la. Eu tenho que achá-lo. Espere! Ele o perseguiu até o Polo Norte, mas nesse momento, a saúde de Victor havia se deteriorado significativamente. Ele contraiu pneumonia e faleceu sem nunca ter concluído a sua missão. Ele morreu? Mas não pode ser. Ele já morreu tarde para nós. Queríamos que ele nem tivesse nascido. Apesar de seu ódio por Victor Frankenstein, o monstro estava estranhamente abatido com a perda do único pai que ele já conheceu. O Dr. Frankenstein... morto. Agora, ele almejava por nada mais do que sua própria destruição, se tal coisa fosse possível. Pertencemos à morte. Nos episódios subsequentes, a história se desvincula da obra de Shelley. Pare, por favor. Não fique me lembrando disso. E a criatura vagueia por terras inóspitas. Em sua peregrinação, ele deparou-se com hominídeos neandertais e se tornou um membro precário de seu clã, até que um estrondoso sismo irrompeu sob ele. A entidade despenhou-se do desfiladeiro em águas gélidas, permanecendo cativa no gelo pelos séculos vindouros. Após desvendar o mistério acerca do ocorrido, o irmão de Victor, Ernest Frankenstein, revelou os arcanos à literata britânica Mary Shelley, que os integraria em sua obra de 1818. Podem se recusar a publicar o livro, dizendo que seria muito chocante para o público. Ele será publicado, eu espero. Em 1889, a entidade é degelada e, entre outras façanhas, ele foi para a região da Baviera, onde uma vampira o iludiu para que coadjuvasse a ressuscitar o Drácula. Os dois seres se defrontam pela primeira vez em O Monstro de Frankenstein, número 9 de 1974. Ready for the test, Dracula? I'm ready. Frankenstein. Frankenstein na Legião dos Mortos. A entidade foi efemeramente arrancada de seu tempo para servir na Legião dos Mortos de Kang, o Conquistador, para guerrear contra os Vingadores. Amigo. Todavia, devido ao fato de que ele não estava morto, apenas os defuntos dos quais era constituído, ele foi capaz de resistir à subjugação mental e se desgarrou do restante do grupo. Aqui é lugar de mortos. Estamos mortos. Mas ele não está morto? Não, morto não. Thor chega a enfrentá-lo até que percebe que a entidade também foi uma vítima e o deixou partir. Essa coisa, o homem, seja lá o que for, o mal pode tê-lo criado, pode ter deixado sua marca nele, mas o mal não o domina. Eu não posso matá-lo. A entidade encontra o corpo seriamente lesado de Visão e o resguardou dos ataques de Magnum e Kang. No acaso da batalha,
a entidade de Frankenstein retorna para 1889. É bom. Bom. Somente na 12ª edição, poucos contendores depois, ele cai de uma nova geleira e é congelado pela segunda vez, emergindo nos tempos odiernos depois que um Nao colide com uma geleira encontrando o corpo. O monstro imortal. O clímax triunfante do gênio do Frankenstein. Os cientistas, ao analisarem o corpo retalhado de outros corpos, descobrem que ele ainda estava vivo, mantido em animação suspensa. Ele ainda está vivo. Ele é indestrutível. A criação do Frankenstein é o desafio do homem às leis da vida e da morte. Doutor! Porém, logo ele escapa e começa a perambular pelo mundo contemporâneo. Acha que podem mantê-lo preso? Ele está mais perigoso agora do que jamais esteve. Além de um cérebro doente, ele tem um corpo doente. Ouvindo sobre os experimentos da Irmandade Baal de transmigração de almas, a entidade decide transferir sua alma para um novo corpo humano, mas para isso eles sacrificariam Lisa Russell em um ritual. Se o nome Russell lhe parece familiar, é porque o irmão de Lisa é Jack Russell, também conhecido como Lobisomem da Noite, o mesmo licantropo que protagonizou o embate com o Hulk Cinza no nosso vídeo especial de Halloween do ano passado no canal. E os dois se degladiaram até que o ser percebeu que a transmigração de alma era apenas para permitir que um demônio possuísse seu corpo. Então ele se voltou contra a Irmandade junto com o licantropo. A partir daí, ele foi oficialmente integrado ao universo Marvel e interagiu com personagens como o Homem-Aranha e outros heróis. Inclusive, a forma como eu conheci foi justamente numa edição em que ele encontra o Homem-Aranha, que foi publicada aqui no Brasil na edição 72 da Teia do Aranha, que foi uma das primeiras HQs que eu tive em mãos. Os poderosos e eminentes personagens de romance que se consagram nas páginas das histórias em quadrinhos não representam os monstruosos seres que frequentemente supomos, mas compartilham uma narrativa de maneira singular. Suas vidas e origens ostentam notáveis semelhanças, configurando-os como criaturas de composições singulares. Um deles é composto por partes de pessoas, enquanto o outro se assemelha a uma verdadeira forja de tormento, abrigando essencialmente duas almas, uma incontrolável e a outra retendo a mente de um homem aprisionado dentro de gigante verde, destinado a vagar pela terra sem nunca encontrar um refúgio para chamar de lar. Frankenstein e Hulk transcendem a condição de meros monstros. Estão, na verdade, unidos por uma origem comum. Sozinho. Ruim. Amigos. Bom. É como o Hulk. Lançado em outubro de 2008, Monster Size Hulk foi um especial de Halloween que viu o monstro mais proeminente da Marvel em um confronto de tamanho extra contra seus personagens mais tradicionalmente sobrenaturais. Steve Niles e Lúcio Parrillo fizeram uma história em que o Hulk saía no braço com o lobisomem pela segunda vez,
e eles se uniram de uma forma que apenas dois caras que frequentemente acordam na floresta vestindo calças rasgadas em cores secundárias conseguem. Paul Topin contou uma história para dormir apresentando Kolkan, filho de Gon. E há até uma peça em prosa onde o Hulk conheceu Drácula, de Peter David, com algumas ilustrações incríveis de Gabriel Hartmann. A verdadeira estrela do show, porém, é a história principal de Hartmann e Jeff Parker, apropriadamente titulada com pontos de exclamação incluídos. Mas ainda não terminou. Gostaria de ouvir o que acontece depois? Eu vou lhes contar. É uma noite perfeita. Há muitos mistérios e terror. E o ar está cheio de pequenos monstros. Para quem não está familiarizado tanto com os personagens, a história também ocorre enquanto Banner ainda era o Hulk verde infantil e fugia dos anti-Hulks. Durante um período de semanas não registrado, ele pode ou não ter estado na Europa antes disso. Só a peça que há em mim sabe como eu consegui chegar até aqui. Sabe lá quanta destruição e tragédia deixei para trás por causa dela. E ocorre entre a longa ausência do monstro depois que ele lutou contra Nosferatu em Broadstone em número 4 de 2002. E antes de ter seguido seu próprio caminho, algum tempo antes do Doutor Estranho número 37. Com base na medição do tempo entre Broadstone número 4 e esta história, na verdade teria passado cerca de menos de um ano desde a última vez que o monstro de Frankenstein foi visto na Era Moderna. Mas enfim, desenrola-se um conflito titânico e desolador entre o Hulk, funcionado por radiação gama, e o projeto científico primogênito que culminou em erro, o monstro de Frankenstein, concebido por meio de uma descarga elétrica, a entidade forjada pela erudição da era vitoriana, se confronta com a contemporânea ameaça da era nuclear. E quando essas aberrações colidirem, deixe de lado as tochas e os porcados. Simplesmente busque refúgio. Essa edição nunca foi publicada no Brasil e apresenta um elenco de criaturas e abominações mais aterrorizantes do universo Marvel, que não só arrasam, mas também estilam terror em seu percurso, dentro de um exemplar de dimensões monstruosas. Se você quiser que mais histórias inéditas sejam contadas em território da República das Bananas, inscreva-se no canal para ajudar a Central da Lenda Gama. Sem mais delongas, corta pro fim! Lenda Gama orgulhosamente apresenta Frankenstein encontra o incrível Hulk. Com Bill Bixby, Lou Ferrigno, Dwight Frye, Vinton Hayworth, Lara Parker e Lona Messei. E Boris Karloff. Roteiro de Rian Felipe e história original de Peter David. Diretores de fotografia, Milton Kwasno, John McPherson. Diretor de arte, Gary Moreno. Maquiadores, Jack P. Pierce. Assistente do diretor, Tom Blank. Diretor de som, Kyle Wright. Técnico, Charles Carroll. Produzido por Rian Felipe. Dirigido por Rian Felipe. 3 anos atrás, noite na Europa. Aproximadamente 20 horas e 30 minutos, de acordo com a torre do relógio. Tudo começa com Bruce Banner fugindo das autoridades na França. Ele está escondido em Lyon, sob o pseudônimo de Jack Dempsey, uma unidade local de caça-Hulk estabelecida na Europa tenta expulsá-lo do país. Enquanto foge deles, Bruce é parado por um carro preto
E ao entrar nele, ele é nocauteado por um agente misterioso que prometeu deixá-lo longe de problemas, que é levado embora de carro. Bruce acorda em um trem na Austrália durante o dia, provavelmente no dia seguinte. Rodeado por florestas verdes, se conhece Victoria Frankenstein e seu servo corcunda Fritz, mesmo nome do homem corcunda que é cúmplice de Frankenstein no primeiro filme. Victoria revela que foi ela quem lhe forneceu secretamente um passaporte e uma passagem para Lyon, e pede sua ajuda numa experiência no castelo de sua família. Chegando ao castelo Frankenstein na Áustria, após um opulento banquete, Bruce exprime incerteza quanto à possibilidade de o gás ainda não ter afetado sua percepção, constatando que, inadvertidamente, se inseriu em uma trama de horror vitoriano. Ele indaga sua anfitriã se tal narrativa é verídica, ao que Victoria reflete que o Dr. Banner provavelmente não compartilhou seus dias com escritores e artistas, pois estes carecem de originalidade. Ela revela que há anos tentou evitar a mencionada história, uma narrativa forjada como um fardo de sua linhagem, um esqueleto familiar a ser mantido sob chave, literalmente. Seu nome virou sinônimo de horror e monstros. Contudo, com o tempo, compreendeu que essa narrativa é inextricavelmente parte de sua identidade. Enquanto seus serviçais removem os pratos empanturrados, Victoria se ergue e dirige-se a um retrato de Victor Frankenstein, argumentando que este não era um visionário insano com complexo de Deus. Victoria também disse que tinha 73 anos de idade e que seu envelhecimento foi retardado devido a uma fórmula que seu bisavô Victor Frankenstein descobriu durante seu trabalho. Ela pode falar sobre as coisas que o Dr. Frankenstein fez de que a sua ciência médica jamais ouviu falar. Enquanto Bruce é conduzido até o subterrâneo, ele enaltece, expressando que agora dispõe de uma justificativa para afirmar que ela está magnífica. Victoria mostra a Bruce a forma camutosa do monstro de Frankenstein, que sofreu um enorme colapso celular. Ela diz a Bruce que ele é o primeiro em muitos anos a vê-lo, um monstro. Bruce concorda em ajudá-la a curá-lo. E ninguém saberá que ele está aqui até que a sua criação, papai, ande novamente. Durante uma noite de tempestade com raios, Bruce e Victoria trabalham para consertar o monstro, cujos novos órgãos foram adquiridos por seus filhos. No entanto, ele decide não perguntar como ela e seus pequenos assecras conseguem as peças de reposição que ele precisa. Eu nunca tinha visto um sangue assim. Polimorfo celular. Hematose extrema. Os leucócitos alfa parecem não se dissolver. Toda a estrutura do sangue é bem diferente da de um ser humano normal. As células parecem brigar umas com as outras, como se tivessem vida consciente própria. Fritz fica com ciúmes da aproximação de Bruce e Victoria. Há uma montagem de imagens ao longo de semanas. Durante o dia, Bruce e Victoria dão um passeio pela vila próxima pelas florestas verdes. Não obstante, os habitantes da região mantêm uma distância acentuada devido à notória má fama na linhagem da família de Victoria Frankenstein. E pra que tanta cortesia? Ela é uma Frankenstein. Esperem. Posteriormente, eles reassumem suas tarefas laborais,
Victoria mencionou trabalhar na medula espinhal novamente. Contudo, independente dos esforços empreendidos, o monstro está em solução química dias sem melhora. Bruce é repentinamente drogado por Victoria. Bem na noite, lua cheia, Bruce acorda e descobre que Victoria o amarrou e está transfundindo seu sangue regenerativo para o monstro, acompanhado por grandes quantidades de eletricidade que o desperta. A energia que não pode ser destruída pode ser transmitida. Ela esclarece a ele que essa era sua intenção desde o início. Bruce se torna Hulk se liberta e, no instante que estava prestes a investir contra a Victoria, Hulk Smash! O monstro de Frankenstein emerge do receptáculo aquático para confrontar o Hulk. Durante seu embate com o monstro, ele é impelido para além dos limites das muralhas do castelo, que se desintegram, lançando-os na localidade adjacente da cidade. O Hulk desfecha um contundente golpe com o dorso de sua mão no colosso de Frankenstein, projetando a distância e aniquilando um veículo agrícola em seu caminho. Enquanto o Hulk se encontra perplexo, indagando sobre a ação da mulher em relação a ele, o monstro de Frankenstein, em um acesso de fúria, apodera-se furiosamente do trator e o arremessa sobre o formidável Hulk. Victoria admira a circunstância em que o Hulk se viu enfraquecido devido à perda sanguínea, enquanto o monstro, após sua transfusão de sangue irradiado por raios gama, manifestou um notável acréscimo de poder. Fritz, que se apaixonou por Victoria, revela que contatou a unidade Caça-Hulk, que chega em helicópteros e trajes blindados. O Hulk, enfraquecido, sucumbe ao poder das armas avançadas. Sobretudo o canhão sônico. Enquanto o monstro de Frankenstein enfrenta Victoria e ceifa a vida de Fritz. Em uma advertência urgente, Victoria também chamou o monstro de Adam, como ele foi chamado em Bronstein. Chamam essa criatura mal formada que meu pai fez de... Frankenstein. Ela o instrui a deixar o local ou enfrentar a aniquilação iminente. No entanto, o monstro opta por auxiliar o Colosso Verde agonizante.
porém é alvejado por um helicóptero. Hulk então reúne as últimas reservas de sua força para neutralizar a ameaça da unidade helicóptero caça Hulk. Fogo, não bom. E juntos, o Hulk e o monstro enfrentam os oponentes que logo recuam. Enquanto se afastam, ele anuncia ao monstro que os homenzinhos franzinos também prenderão a sua caçada. Amigo? Apesar do vínculo recém-descoberto, o Hulk parte, deixando o monstro ao lado de Victoria, que é conduzido até a floresta. Naquela noite lua cheia, possivelmente coincidindo com o Halloween, o Hulk e o monstro de Frankenstein, duas forças aterrorizantes e trágicas, consolidam uma poderosa e singela amizade.